Olá, você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe. Gente, eu tenho que confessar que a Sophie, quando ela quer fazer a gente ficar curiosa, essa menina consegue. Ela me falou dessa pessoa linda que a gente está recebendo hoje, a Tácita, e ela falou com tanto carinho, com tanta admiração, que eu já estava louca para te conhecer, Tácita. Mas eu vou deixar para você se apresentar para os nossos internautas e vou pedir que, na sequência, você já emende uma pergunta que sempre, por eu ter tido o meu diagnóstico na curva dos meus 50 anos, já pensou? Eu não sou quem eu não era quem eu sou, olha a confusão feita. Eu fico muito curiosa em saber como que a mulher autista se vê antes e depois do diagnóstico. Então é isso. Eu agradeço muito pelo convite, é um grande prazer estar aqui, né, falando de novo com a Sofia, agora com você também, Selma. Então, meu nome é Tasta Misael, eu sou psicóloga, sou mestra e doutora em psicologia e sou especialista em gênero e sexualidade. E tenho estudado aí tanto questões voltadas para gênero e sexualidade, população LGBTQIA+, autismo, obviamente, e questões raciais também. E respondendo já a sua primeira pergunta, eu acho que muita coisa, assim, particularmente no meu caso, muita coisa mudou porque era como se sempre tivesse alguma coisinha que não é explicada, né? Então eu fui fazer psicologia para me entender, né? A gente continua estudando, a gente faz terapia e ainda assim parece que tinha aquela coisinha ali que não fecha, né? A conta não bate. E aí, com o diagnóstico, né, que foi também uma iniciativa pessoal, assim, né, eu fui buscar esse diagnóstico porque eu notei que tinha muita similaridade com as pessoas autistas que eu conhecia, com que eu tinha estudado sobre autismo. E, de fato, assim, inclusive na última sessão de avaliação eu já estava super convencida, né, e falei, eu sou autista mesmo, mas, assim, muito feliz com isso, porque respondia a praticamente todas as coisas que estavam sem resposta na minha vida, sabe? Então, para mim, o diagnóstico ele fez muito bem, tanto de um ponto de vista de autoconhecimento, então de eu entender melhor por que, que eu tenho certas dificuldades, por que, que eu tenho certos interesses, por que, que eu me comporto da forma como eu me comporto, e também de entender toda essa vivência que eu tive e de pensar também agora em estratégias, porque eu sei que tem alguns, né, alguns déficits e eu consigo direcionar minha terapia para essas questões que são questões que durante a minha vida inteira eram difíceis e que agora eu consigo entender o porquê e consigo direcioná-las melhor. Eu acho muito interessante vocês trazerem essa questão também da mulher autista, porque, na realidade, e a Tássia, como uma pesquisadora mais experiente do que eu ainda estou, né, finalizando agora o mestrado e tudo mais, mas uma coisa que me chama a atenção quando eu vou pesquisar autismo e questões da diversidade de um modo geral, da diversidade humana, né, não só a neurodiversidade, mas eu observo que algo que me parece muito potente, né, que surgiu no feminismo negro, inclusive, a questão da interseccionalidade. E eu, às vezes, confesso, quando eu vou estudar, pesquisar, ou até mesmo para o mundo autista aqui, fazer alguma pesquisa para um programa, enfim, para um episódio, eu penso que eu sinto falta de, na literatura, ter uma abordagem mais aprofundada desses atravessamentos, porque um ponto, a gente não é só autista e pronto, acabou, a gente tem raça, a gente tem gênero, a gente tem sexualidade, a gente tem uma série de características. E como que você, então, observa essa questão da interseccionalidade no autismo, na sua vivência e como pesquisadora também? Tá. Eu concordo com você, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse olhar, né, mais aprofundado, porque eu imagino que, assim, por um lado, talvez, dependendo da área de pesquisa que a gente atua, tem essas diretrizes de que a gente tem que focar numa determinada coisa, né? Então, às vezes a gente foca, vamos focar só no gênero, vamos focar só na sexualidade, vamos focar só na raça. E a gente se esquece que é isso, a pessoa ela não é só um gênero, ela não é só uma raça, e que essas experiências elas vão
de fato, trazer uma questão individualizada para cada pessoa. Então, mesmo assim, se eu juntar outras mulheres negras que são autistas, a gente vai ter vivências diferentes, porque a forma como essas características se interseccionam, ela é múltipla, ela vai depender de contextos, né? Então, tem contextos em que aqui vocês conseguem me ver e vocês conseguem fazer uma leitura de gênero e de raça. Mas se eu estiver falando ao telefone, por exemplo, vocês não têm a informação da minha raça, por exemplo, né? Então, tudo isso vai impactar. E aí eu vejo, assim, estudando, né, sobre autismo, que possivelmente, né, tinha tanto aquele foco de gênero já, né, então identificaram muitos meninos autistas e aí utilizaram esses meninos como amostras para ir aprofundando os estudos. Então, você vê que aí nas mulheres acabam ficando meio que negligenciadas, e quando a gente pensa nessa articulação com outros marcadores, como por exemplo a raça, isso fica ainda mais evidente, né? Porque se eu sempre, quando eu vou dar aula sobre autismo, eu sempre trago essa coisa de assim, imagine uma pessoa autista, né? Eu desenho uma pessoa autista e a imagem que as pessoas têm é de um menino, uma criança branca, né? Então já tem essa leitura de que sim, vai ser um menino e vai ser uma pessoa branca, e criança, né? E isso tem a ver com o quê? Com os estudos, com as imagens que a mídia veicula. E quando a gente não tem esses estudos de que, assim, se a gente está falando de uma condição que, apesar da gente não saber exatamente as causas, a gente sabe que tem uma questão genética, né? Por que que tem. Como é que a gente explica essa diferença de gênero? Ou como é que a gente explicaria ter uma prevalência muito maior em pessoas brancas do que pessoas negras, por exemplo? Então, trazer essas perguntas para começar a analisar, será que não tem outros fenômenos sociais que estão impedindo que a gente consiga identificar o autismo em outros grupos populacionais, né? Então, muitas vezes questões de classe, porque os profissionais não estão, né, grosso modo, preparados para identificar pessoas autistas. Então, você geralmente tem que pagar caro para ir num profissional que está habilitado para isso. E aí, quem tem essas condições? Né? A gente vive num país que é extremamente racista, né, que é machista. Então, quando chega uma mulher, é muito mais provável que esse profissional pense em diagnósticos como depressão, como transtornos de personalidade, que são coisas que até na literatura a gente tem registros de que são mais comuns em mulheres. E aí se esquecem que é, essas coisas elas atingem toda a população. Então, a gente acaba tendo esses vieses que fazem a gente afunilar para uma questão só e esquecer essa multiplicidade. E como todas essas experiências vão trazer aí também pessoas com características diferentes, com vivências muito diferentes também. Olha, Tasta, eu digo por mim o seguinte, mesmo aos 50 anos, né, eu fui convidada que Sofia me corrigir, 50 não, mamãe, 53. Mesmo com 53 anos, quando eu recebi o meu diagnóstico, é uma sensação muito estranha. E mesmo sabendo que quando eu nasci não teria condições, né, desse diagnóstico, tanto que na minha família existem mais casos, enfim, mas que não teria condições, é um sentimento tão estranho de identidade, eu nem digo roubada, mas assim, confiscada, pelo menos, porque coisas comuns, simples do dia a dia, para mim tinham um peso tão grande, e se ninguém era próximo do que eu sou, o erro, então era meu. E isso é muito complicado. Mas quando eu comecei a me inteirar mais dentro do próprio mundo do autismo pela Sofia, eu me assustei muito quando eu descobri o autismo em crianças negras, o autismo em adultos negros, que normalmente esses adultos negros são pobres. Eu me peguei imaginando quantos moradores de rua seriam autistas negros e que iam parar em lugares completamente horríveis para aquelas características deles, e às vezes até, se você colocar uns anos atrás, até em manicômios. E isso mexe muito com a gente. Então, assim, eu tive acesso a uma realidade que mexeu muito comigo. Me custou, assim, recuperar disso. E aí eu queria saber de você o seguinte: desde que você debruçou um olhar diferenciado, né, em função do seu próprio diagnóstico, sobre o autismo no Brasil, porque de cara a gente sabe que a gente não tem números concretos, a gente
faltam tantos dados, né, principalmente para vocês, pesquisadores, mas de lá para cá, você já viu algum avançozinho, avançozinho expressivinho que seja? Olha, o que eu diria é que assim, olha, eu comecei a estudar sobre autismo, estava na graduação, foi em torno de 2009, 2010, então faz assim uma década mais ou menos, eu estando mais ou menos envolvida nesse assunto. E particularmente, eu fui perceber isso já com o meu diagnóstico, porque assim, eu tive uma formação, eu fiz estágios acompanhando crianças autistas, eu fiz minha monografia de graduação sobre autismo, eu já dei curso sobre identificação de características de autismo em crianças pequenas, do 0 aos 3 anos de idade. E grande parte desse conhecimento que eu, né, fui obtendo, eu fui percebendo que era cheio de capacitismo quando eu comecei a ter contato com vocês, assim, com ativistas, né, com pessoas que são autistas e que estão falando por si mesmas e que estão mostrando qual que é a realidade e como que é ser de fato autista. E eu fiquei muito espantada com essa questão, porque eu falei, eu aprendi tudo errado. Eu aprendi aquela coisa dos casos super estereotípicos que deixa de fora a maioria da população, né? Então, eu sinto essa diferença, mas eu acho que essa diferença tem tudo a ver com a inserção de cada vez mais pessoas que são autistas, que estão podendo pesquisar sobre, então que estão sendo protagonistas no estudo, né, na discussão dessas questões. Então, tanto auxiliando outros pesquisadores, por exemplo, né, quando a gente faz uma pesquisa e a gente consulta a própria população sobre assim, qual que é o interesse de vocês, né, o que vocês acham que é importante ser pesquisado, quanto às próprias pessoas autistas, como a Sofia, por exemplo, né, e aí tem outros exemplos que eu posso trazer, que tem trazido um conteúdo muito relevante para mostrar exatamente isso, que não é só um menininho, uma criança branca que se mexe assim, que tem uma estereotipia ali motora, que o autismo vai muito além disso, que é um espectro de fato. Quando a gente fala de espectro, a gente está falando aí de amplitudes, né? Então, assim, que é de fato muito diverso. Então, ao meu ver, sim, eu vejo essas mudanças pequenas, né? Mas eu acho que elas têm tudo a ver com isso, com a inclusão dos próprios autistas na produção do conhecimento. É, algo que me assusta um pouco, agora aconteceu uma coisa bem autística comigo. Eu comecei a falar com a pergunta pronta e de repente deu aquela sumida que eu não sei se eu estou preocupada com alguma coisa. E era tão relevante porque dentro disso que você está falando, aí você respondeu desses avanços. Ah, tá. Uma coisa que mexeu comigo. Olha, por isso talvez que tenha escapado, porque ainda me dói. Me dói por sentir na minha filha, na trajetória da minha filha, e me dói em sentir na minha própria trajetória. Me afirmaram categoricamente que a Sofia ia ser dependente para o resto da vida, sabe? E eu, por exemplo, você é tão inteligente para umas coisas, mas é burra em outras, né? Coisas que eu não dava conta de saber. E aí eu, sem o diagnóstico, já me imaginava burra em tudo. E aí hoje, mesmo depois de adulta, eu vejo como que eu pude otimizar aquilo que eu achava que todo mundo tem, mas que não tem, que eram características minhas e que me fazia uma pessoa com cérebro que eu podia direcionar para um lugar mais legal. E aí eu fico pensando, o fator genético é maior na prevalência do autismo, ok. E a gente chama de fatores ambientais, né? Porque a gente nasce com o cérebro neurodivergente, e se a gente receber estímulos, é isso que vai definir a pessoa, o adulto que a gente vai ser, né? E aí eu fico pensando nessas causas ambientais, nesses lugares que o autista, nessas famílias que o autista nasce, e fico imaginando que o autista, em condições ideais de pressão, temperatura, né, e, enfim, clima, essas coisas todas, ele, puxa vida, ele, qualquer que seja o grau, é um potencial que só ele vai poder dizer a resposta desse potencial. Mas, em compensação, em condições adversas, a gente pode criar uma pessoa muito infeliz e, por vezes, até
não tão boa para a própria sociedade, né? Então, olha a responsabilidade social tácita que a gente tem nisso, que são seres humanos com capacidade, mis capacidades, olha só, já estou até colocando plural onde não tem. E eu fico imaginando para a Sofia, se eu tivesse acreditado, o que a sociedade perderia? Uma pesquisadora, uma contestadora, uma questionadora. E no mundo é muito importante as pessoas questionadoras. Você percebe assim como eu? Você também fica com esse nó na garganta? Com certeza, nossa, eu concordo totalmente com o que você trouxe. E eu fico pensando muito, enquanto profissional da psicologia, na responsabilidade que a gente tem, né? Então, tanto quando a gente vai fazer uma avaliação, por exemplo, de autismo, quanto com o que a gente fala, né? Então, eu vejo que é muito frequente esse tipo de relato de que a pessoa não vai fazer nada durante a vida inteira, ela não é capaz de nada, ela não tem essa capacidade, inclusive, de como isso poderia ter acontecido comigo, né? Então, meu diagnóstico foi tardio, o que por um lado pode até ser positivo, porque eu imagino assim, imagina uma criança negra que tem esse diagnóstico de autismo numa sociedade capacitista que a gente vive, e ia falar, olha, ela não vai fazer nada da vida, ela não vai servir para nada. Né? E tudo que você está falando, acho que também é muito condizente com o nosso modelo social da deficiência, né? Que é isso, assim, sim, nós temos uma deficiência que as nossas limitações, elas vão ocorrer a depender das barreiras que estiverem no ambiente. Então, como você trouxe, né, essa estimulação, ela é muito importante. Essa questão de você ver que aquilo é um ser humano, que é íntegro, que vai ter potencialidades, né, que todo mundo tem limitações, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, né? Mas é como é que a gente lida com essas limitações, como é que a gente organiza o nosso mundo, né, a nossa sociedade, para lidar com essas limitações. E como a gente, enquanto profissionais, e eu da psicologia ou diversos outros que têm trabalhado com população autista, de pensarem que assim, o que a gente fala, a forma como a gente faz uma intervenção, né, a liberdade que a gente dá para essa criança, para esse indivíduo, para essa família, a ética que a gente tem vai ter uma implicação para a vida inteira dessa pessoa. Né? Não vai acabar ali na intervenção, não vai acabar um mês depois, isso pode perdurar, esses efeitos podem perdurar por muito tempo, tanto os positivos quanto os negativos. E aí a gente precisa de fato olhar muito para as nossas questões éticas, né? Para essa questão do respeito, para evitar essas posturas capacitistas que durante o dia a dia, né, todos os dias a gente tem que aprender sobre, porque isso estruturou a sociedade também. Então, a gente tem que lutar contra essas concepções pré-concebidas o tempo inteiro, tá atento, para não reproduzi-la, sempre lembrando dessa responsabilidade. Você tocou nesse ponto, até como psicóloga e tudo mais, da ética profissional, inclusive, e como que isso afeta, pode afetar, né, até o desenvolvimento, a percepção e a longo prazo, a vida da pessoa, né, mesmo. Ao longo da minha trajetória, e com as minhas interseccionalidades também, as questões que vão me compondo enquanto mulher, enquanto pessoa e tudo mais, às vezes eu falo como uma pessoa do senso comum mesmo, como eu era quando mais nova. A gente às vezes endeusa um pouco os profissionais de saúde, como se eles fossem pessoas que não têm isenção de preconceitos, que têm isenção de preconceitos, que não vão ter uma postura que reproduz questões que são sociais, né? Então, que, na verdade, estão enraizadas em todas as pessoas, são características coletivas. A questão do racismo, por exemplo, você pode falar isso, né? Claro, muito melhor do que eu, e até gostaria de te ouvir também, mas é uma questão coletiva, não é uma questão individual. Tipo assim, eu não sou racista, não. A gente vive numa sociedade que estabeleceu um sistema que é racista, né? E, pensando nisso, eu fico até preocupada como, às vezes, sendo mulher, tendo outras, né, características que não são o padrãozinho assim, que as pessoas colocam como a pessoa formadora de conhecimento, né? Que seria o homem branco, rico e tudo mais. Eu fico pensando que, às vezes, a gente corre o risco de ser lida como outras questões também. Você falou de outros diagnósticos e outros pontos. Porque uma mulher que é mais agressiva em função do autismo, ela não vai ser lida como um homem que é mais agressivo em função do autismo também, né?
em função de crises, de características, então, dessa interação da característica autística com a interação com o social, né, com as questões, os estímulos que vão acontecer na vida dela. E pensando nisso tudo, a gente pode ter um olhar mais esperançoso para o futuro. E por que eu digo isso? Quando a gente está com aqui discutindo, nós que somos pessoas com características muito diversas, mulheres com características muito diversas, eu, você, a Selma, né, minha mãe e tudo, a gente traz um lugar de fala e uma posição que às vezes não é tão comum para uma mulher trans como eu, para uma mulher negra. As pessoas não estão tão acostumadas com isso. E eu fico pensando, ou mesmo para 3 mulheres autistas, né? E aí eu fico pensando, como que seria a articulação desse futuro? Se a gente pode ter esperança que mais pessoas possam contribuir positivamente à sociedade com essas características diversas que elas apresentem. Olha, eu sou suspeita para falar, eu acho que a gente tem que manter um pouco a esperança, né? E eu acho que o fato da gente estar aqui hoje mostra que, assim, as coisas estão mudando, tá difícil, né? Às vezes parece que tem muito retrocesso que vem e desanima a gente, mas a gente tem que continuar nessa luta, porque, ao meu ver, é só com a diversidade que a gente de fato vai conseguir acomodar todas essas interseccionalidades. Porque é isso, eu falo do ponto de vista de uma mulher negra aqui, né? Mora no estado de São Paulo, então tem toda uma série de características que fazem com que eu consiga ter uma visão da realidade que eu vivo que pode ser muito diferente de outras pessoas. Né? Então, enquanto a gente não viabilizar, não encontrar formas né, dar voz para a diversidade, de fato, para muitas pessoas, a gente vai continuar reproduzindo essas ideias que valem apenas para esse grupo minoritário, que, né, minoritário do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista de poder é majoritário, que são esses homens brancos, ricos, heterossexuais, cristãos e assim por diante, né? Então, assim, eu diria que eu tenho esperanças de fato e eu vejo nessas esses pequenos passos como avanços importantes, assim, ter esse espaço para falar, sabe, estar aqui com vocês, eu acho que já mostra que, sei lá, há 10 anos eu não veria isso, né? Quando eu procurava material sobre autismo, eu achava coisas muito teóricas, muito de profissionais que não eram autistas, e eu consigo ver essa mudança, né? Pensando especificamente na questão do autismo. E aí, fazendo essas questões, né, de intersecções, eu espero, de fato, né, acho que é sempre importante, assim, a gente está aqui e eu imagino que, de alguma maneira, a gente acaba servindo de inspiração para outras pessoas que também são diversas, que também são diferentes e que sabem que elas têm uma realidade que às vezes não está sendo contemplada. Então é meio que assim, o nosso papel talvez de ir tentando abrir esses caminhos para essas pessoas, para que cada vez mais, do mesmo jeito que pessoas abriram caminho para a gente, né, para que a gente consiga ampliar cada vez mais essas possibilidades e de fato notar que assim, isso daqui é diversidade de fato, né? Não é você colocar ali um exemplar, uma pessoinha ali no meio de muito, né? Tem um monte de pessoas brancas, você põe uma pessoa negra, isso é diversidade. Eu tenho um monte de pessoas, se põe uma pessoa trans, isso é diversidade. Não, né? Mostrar de fato que assim, a gente vive num mundo diverso, a gente precisa de fato ter esses espaços para que as pessoas tenham essa possibilidade de falar sobre si, de estudar sobre si, de produzir conhecimento e melhorar a vida de todos, porque enquanto sociedade a gente só vai crescer se a gente puder fazer isso. A gente vai oportunizar que todo mundo cresça. E, né, ao meu ver, é um valor que eu tenho, assim, uma questão bem comunitária, assim, não é legal eu crescer e deixar um monte de gente para trás. O legal é que a gente cresça enquanto sociedade. Eu e a Sofia somos humanistas, e dessa forma a gente segue muito o filósofo japonês, Daisaku Ikeda, e ele fala uma coisa e ele fala, ó, isso tem, que ele está com 92 anos, você imagina, ele fala isso tem décadas e décadas, que a riqueza, que o que gera criatividade, a riqueza da criatividade, ela vem da diversidade humana. E quando a gente perceber isso, tiver essa empatia aberta, os nossos resultados serão cada vez maiores. E eu acredito isso com a força da minha vida, porque teve momentos que eu e a Sofia desejamos não existir, né? Mas a gente continuou.
E eu soube, né, do autismo da Sofia em 2008, exatamente nessa época que você falou que assim, a gente tinha poucas informações. E aí eu fico muito feliz, achei ótimo, Sofia, ter feito essa pergunta para você, porque eu penso que a gente pode começar a se temer como uma humanidade que vai viver ainda muitos e muitos e muitos milhões de anos, quando a gente perder a esperança. E a gente não tem direito de roubar a esperança das gerações que vêm abaixo da gente. E aí, eu não sei se a Sofia tem mais perguntas, mas da minha parte, eu queria te agradecer demais, não só por você estar aqui com a gente, né, compartilhando o seu tempo, as suas vivências, o seu conhecimento, mas queria principalmente deixar tanto o canal Mundo Autista como o nosso site aberto a você a qualquer momento, porque se há um profissional que eu aprendi a valorizar é o pesquisador, é aquele que está em busca constantemente de outras respostas. A gente se assusta, né, com o novo, mas o novo sempre virá e ainda bem. Então, eu queria deixar esse espaço com todo carinho aberto para você. Muito obrigada, eu fico muito honrada. Com certeza espero que a gente tenha outras oportunidades aí de discutir outros assuntos também importantes. Muito obrigada, Tasta. Como a gente minha já pontuou, né, eu realmente estava doida para te entrevistar, assim, eu acho que você tem uma riqueza na articulação, como você coloca as suas ideias e de uma maneira, assim, humana, acessível, mas muito profunda. Então, eu te admiro muito como pesquisadora, realmente as portas estão sempre abertas para você, e muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Um grande beijo. Beijo para vocês, a admiração é recíproca e até a próxima, então. Até a próxima, pessoal. Adoro gravar pelo Zoom, que eu posso colocar o meu coraçãozinho. Tchau, Tasta. Beijão e até Tchau, o próximo tchau. encontro. Tchau, Sof. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.